Olá, alunos e alunas. Chegou mais uma aula de ciências. Aproveitem bem a aula e não esqueçam que no final sempre tem um exercício. Façam eles e mandem de volta para a gente. Um bom trabalho para todos. O assunto da aula de hoje é luz e radiação. O ser humano sempre se preocupou em explicar os fenômenos da luz e da escuridão. No início, as únicas fontes de luz que existiam eram o Sol, a Lua e as estrelas. Com o tempo, o homem foi descobrindo outras fontes de energia luminosa. Com o surgimento do fogo, por exemplo, as formas não naturais começaram a ser usadas, tais como as tochas, as velas e as lamparinas. Hoje em dia, já temos outros instrumentos mais modernos e eficientes que emitem luz, como as lâmpadas e o laser. A vida na Terra está baseada na presença da luz. Sem ela, não seria possível a sobrevivência do homem nem de qualquer ser vivo no nosso planeta. Sabemos, por exemplo, que as plantas precisam da luz para realizar a fotossíntese e, consequentemente, produzir oxigênio e também os alimentos que são a base da cadeia alimentar. Fenômenos meteorológicos, como as brisas e os ventos, também são causados pelo aquecimento do ar devido ao calor do Sol. Para os filósofos gregos na antiguidade, a luz seria formada por pequenas partículas, que eles chamavam de átomos, que se soltavam do objeto e penetravam os olhos, permitindo que a gente pudesse enxergar. Essas pequenas partículas seriam uma espécie de miniatura do objeto, que eles chamavam então de simulacros ou eidola. Por exemplo, conforme esse princípio dos gregos, se a gente olhasse para uma laranja, a gente conseguiria enxergar a laranja porque a laranja estaria emitindo pequenas partículas em forma de laranja que penetrariam o olho, permitindo a visão. Para Pitágoras, existia em cada um de nós uma espécie de fogo interior. Esse fogo emitiria através dos olhos raios luminosos em direção ao objeto, que ao ser refletido retornava aos olhos, permitindo a visualização. Esses raios eles chamavam de quid. Nessa perspectiva, então, quando a gente estivesse olhando para a mesma laranja, a gente estaria emitindo raios, o quid, que ao refletir na laranja retornaria ao olho, permitindo a visão. Hoje em dia, a ideia que se tem de luz é que ela tem uma existência própria. Ela não depende do objeto nem do olho humano. Ou seja, para a gente enxergar um objeto, não é ele que emite nenhum tipo de radiação, nem tampouco é o olho humano que emite algum raio que possa ser refletido. A luz, na verdade, depende apenas de uma fonte luminosa. As fontes luminosas são corpos que emitem luz, como, por exemplo, o Sol. O Sol é uma fonte luminosa, porque ele tem luz própria. Existem algumas fontes que apenas desviam a luz, não têm luz própria. É o caso da Lua, que é um objeto iluminado. Ela reflete a luz do Sol. Mas o que realmente é a luz e de que ela é formada?
conceito atual de luz diz que a luz é uma energia radiante que nos causa uma sensação de visão. Então, a partir de uma fonte de luz que emite raios luminosos em todas as direções, estes raios, ao se depararem com um determinado objeto, que é o objeto iluminado, vão refletir de volta e podem ser percebidos pelo nosso olho. Então, para que a gente possa enxergar, a gente precisa de uma fonte de luz, precisa de um objeto que vai refletir essa luz e precisa do sentido da visão, que vai perceber esses raios refletidos. Se a luz é uma energia radiante, precisamos então entender o que é uma energia radiante. Bom, a energia radiante nada mais são do que ondas eletromagnéticas. Segundo Maxwell, um físico britânico que viveu no século XVII, sempre que uma carga elétrica é acelerada, ela emite ou irradia uma onda eletromagnética, isto é, ela produz campos elétricos e magnéticos oscilantes, que se propagam no espaço, apresentando todas as propriedades de um movimento ondulatório. Ou seja, a energia radiante nada mais é do que um campo magnético emitido por uma carga elétrica quando ela é acelerada. É importante que a gente tenha consciência de que estamos imersos em ondas eletromagnéticas. Ao nosso redor sempre está acontecendo emissões de ondas eletromagnéticas. A principal delas vem do Sol, a maior e a mais importante fonte de luz para todos os seres que vivem na Terra e cuja vida depende tanto do calor quanto da luz que é emitido pelo Sol e recebido por meio de ondas eletromagnéticas. Reações químicas que acontecem no interior do Sol produzem energia que é capaz de chegar até a superfície da Terra por meio de ondas, que são as chamadas ondas eletromagnéticas ou raios solares. O nosso olho só é capaz de perceber a luz numa faixa estreita de frequência, que se estende do vermelho ao violeta. Esta faixa possui 7 cores fundamentais e podemos relacioná-las em ordem crescente de frequência, como o vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Então estas são as faixas de luz perceptíveis ao olho humano. A cor vermelha é a cor de menor frequência e a cor violeta a de maior frequência. Abaixo do vermelho, nós temos então os raios infravermelho, que não são perceptíveis ao nosso olho. E acima do violeta, nós temos os raios ultravioletas, que também não podemos perceber, mas podemos sentir os seus efeitos, por exemplo, num dia de sol, quando a gente vai na praia e queima a pele. As radiações cujas frequências estão abaixo da radiação perceptível pelo olho humano são as radiações infravermelhas. Elas não são capazes de sensibilizar a retina, ou seja, não podem ser percebidas pelo olho. Como exemplo de infravermelho, nós temos as ondas de TV e os raios infravermelhos. Então, as ondas de TV que são emitidas por uma emissora de TV, elas viajam até o espaço, são repetidas por um satélite até chegar num receptor de TV que pode captar essas imagens e demonstrá-las. Os raios infravermelhos podem ser usados em câmaras para visão noturna ou ainda
para a realização de exames como exames de prevenção do câncer de mama. Já as radiações cuja frequência está acima da radiação violeta são as chamadas radiação ultravioleta. Elas também não são capazes de sensibilizar a nossa retina, portanto, também não conseguimos enxergá-las. Temos como exemplo de radiação ultravioleta os raios ultravioleta e o raio-x. Os raios ultravioleta são emitidos pelo Sol e chegam até a superfície da Terra. Embora a gente não possa enxergá-los, ele pode causar sérias queimaduras na pele, por isso é que a gente deve usar filtro solar. Já o raio-x é uma espécie de radiação ultravioleta que, quando emitida, ela pode atravessar o corpo, mas é absorvida pelos ossos, por exemplo. Desta forma, ela pode formar, num oposto, uma imagem negativa dos ossos do corpo, podendo ser usada em exames médicos. Atualmente, uma forma de luz visível que causa grande encanto é o laser. O laser é muito aplicado em cirurgias médicas, também é usado em pesquisas científicas, nos leitores de CD e DVD, e temos ainda o laser de dióxido de carbono, que é muito utilizado na indústria, pois ele possibilita um processo de corte rápido e de solda de materiais. O laser é um tipo de radiação que pode ser usada tanto na medicina quanto na indústria para fazer cortes precisos ou na produção de objetos que guardam informação e que podem ser lidos pelo raio laser. Agora é a vez de vocês. Realizem as atividades e depois de prontas, devolvam para a gente. Um bom trabalho.